Fusões e federações e o jogo para 2026. Começa agora JBR News. Está acontecendo no mundo da política um fenômeno interessante da gente acompanhar. Diversos partidos andam conversando ou para se fundirem, formarem um partido só, ou para fazerem federações. Isso daí é uma situação que acontece por conta de mudanças legislativas no passado, que tornam mais difícil a possibilidade de existência de partidos menores, porque eles têm de cumprir as chamadas cláusulas de barreira para poder receber recursos de fundo partidário e outras situações, outras benesses para continuarem existindo. Diante dessa necessidade, esses partidos começam a conversar para se fundirem e assim, unidos num único partido só, continuarem sobrevivendo. E legislações eleitorais que surgiram recentemente possibilitaram uma outra coisa, que é uma espécie de namoro antes do casamento definitivo. Esse namoro é a formação da chamada federação partidária. Os partidos podem, durante um determinado período, ficarem unidos em federação. Depois eles podem desfazer essa federação, ou eles podem dar o passo adiante da fusão, ou seja, do casamento. E essas federações estão começando a interessar a grandes partidos, e isso pode ter um reflexo grande na eleição presidencial de 2026. Desde o início dessa legislatura, desde o início do governo Lula, já existe uma federação unindo ali partidos de esquerda, o PT, o PCdoB e o PV. Essa foi a primeira grande federação que surgiu e durante todo o governo Lula ela já está acontecendo. Mas agora, recentemente, apareceu uma federação muito importante unindo o União Brasil e o PP, que se formou a Federação União Progressista. E essa federação ela já surgiu com um discurso de construir uma alternativa política eleitoral para 2026 ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, uma alternativa à reeleição do presidente Lula. É curioso, porque tanto União Brasil quanto progressistas fazem parte do governo Lula, tem ministérios, unidos os dois partidos, 4 ministérios e a presidência da Caixa, mas eles estão trabalhando essa alternativa. Tem um candidato próprio à presidência lançado, que é o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, e faz outras conversas aí. E agora começou a surgir uma outra conversa que é importante a gente acompanhar. É a possibilidade de formação de uma federação entre o MDB e o Republicanos. E essa federação, se ela vier a se formar, ela realmente pode fazer uma mudança importante para o jogo eleitoral de 2026. Porque é filiado ao Republicanos o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é o nome que aparece nas pesquisas como aquele com mais possibilidades, com mais força para construir uma candidatura alternativa a Lula em 2026. Se os partidos formarem federação, isso significa que esses partidos precisam seguir no mesmo caminho, ou seja, a decisão tomada tem que ser para os dois. E aí, enfim, se o Republicanos tiver Tarcísio de Freitas como candidato à presidência da República, unido em federação com o MDB, isso significa que o MDB vai ter que ir na mesma direção. E o MDB tem uma parcela que é muito fortemente ligada ao governo Lula. Exemplos são
Um exemplo, por exemplo, é o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas. Mas o curioso é que o filho do senador Renan Calheiros, o ministro dos Transportes Renan Filho, já se declarou favorável à formação dessa federação. Ele disse que os partidos políticos, para continuarem disputando a Série A do campeonato da política brasileira, vão ter que fazer federação, e o MDB é um partido da Série A desse campeonato. Então, essa possibilidade de federação do MDB com o Republicanos, ela vai se tornando mais forte, mais possível, o que pode vir a fortalecer a possibilidade de uma candidatura do governador Tarcísio de Freitas à presidência da República. A outra possibilidade do Tarcísio de Freitas é disputar a reeleição. O que se diz é que Tarcísio de Freitas só sairia para a disputa presidencial se ele sentisse que há condições concretas dele ganhar essa eleição, porque ele tem uma possibilidade de reeleição como governador de São Paulo muito forte. Mas aí, de novo, se ele disputar a reeleição e o MDB se unir em federação ao Republicanos, isso significa que lá em São Paulo o MDB apoia a reeleição de Tarcísio de Freitas, e aí o governo Lula, os partidos de esquerda pedem uma chance muito grande de conseguir ali uma eleição em um estado que é forte, que é importante. Por outro lado, se Tarcísio de Freitas sai para a presidência da República unido ao MDB, muito provavelmente o nome ali em São Paulo que entra como alternativa é o atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, que é do MDB. E aí inverte-se. O MDB teria um candidato em São Paulo com o apoio do Republicanos. Ou seja, esses movimentos de conversas, de uniões permanentes ou provisórias em federação que esses grandes partidos e também os pequenos estão fazendo nesse momento vão ter reflexo na eleição presidencial de 2026, uma eleição que tem aí diversos pontos de incerteza por conta dessas movimentações que vão acontecendo aí nos bastidores. E a gente vai estar sempre acompanhando tudo para trazer para você a melhor análise, a melhor informação. E aí, comenta aí o que você acha desse jogo político, qual a sua impressão a respeito dele. Comenta, que a gente gosta sempre de saber a sua opinião. E se você gostou desse conteúdo, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Muito obrigado e até a próxima.